eu queria mais, viu, Lies, assim, que a gente batesse um papo. Assim, eu não tô com pretensão assim, de dar uma aula, é mais bater um Não, papo. vamos conversar. Essa é uma conversa. É, Vamos trocar e ideias. seguir, exatamente, e seguir o interesse aí de vocês, entendeu? Da gente poder ir conversando no fluxo do interesse aí de vocês. Mas, assim, primeiro eu queria só fazer algumas considerações, tá? Para a gente iniciar aí a nossa conversa. A primeira é que nós, eu sei que isso é jargão, né? Toda hora a gente ouve isso, mas é importante, né? A gente está relembrando. Nós somos seres sociais, né? A nossa condição, inclusive biológica, né? Isso, quem diz isso é o Henri Vallon, né? Diz muito claramente isso. Humberto Maturana, chileno, né? E tantos outros, né? Que colocam que nós somos sociais porque é uma condição biológica, é uma condição da nossa espécie, né? Então, nós mamíferos, né? Nós da espécie mamífera, né? E mais especificamente nós, Homo sapiens, somos estruturados biologicamente, temos uma história evolutiva marcada profundamente por uma necessidade de contato, uma necessidade de trocas, de relação social, né? Então não é a gente não tem necessidade de contato porque é uma invenção da cultura, simplesmente. Uma invenção é, sim, também uma invenção no sentido de uma criação cultural dos modos como a gente vai se relacionar, né? Ao longo da história, das sociedades. Então, isso tem muito a ver com a cultura, mas é algo muito mais básico, né? É algo de uma história evolutiva mesmo. Portanto, a gente está falando aí de uma biologia, né? Inclusive, por exemplo, eu estou tendo, como a gente está numa situação de isolamento, eu hoje estou tendo mais necessidade de falar com as pessoas pelo celular, pelo WhatsApp, do que estar teclando. Isso está acontecendo comigo. E era uma coisa que eu não gostava muito, né? Áudio, falar, eu preferia teclar. Mas hoje, pela situação do isolamento, a necessidade fala mais alto, né? E qual a implicação disso? Toda a implicação, porque se nós somos biologicamente sociais, todas as nossas carências, nossas necessidades, né, nossos interesses, né, a capacidade da gente se desenvolver, da gente aprender, da gente se nutrir afetivamente, da gente se reestruturar, da gente se ressignificar, passa pela relação. Passa pela relação, né? O Elias falou, o meu campo de interesse é a educação, e quando a gente fala, por exemplo, de aprendizagem, a aprendizagem tem muito mais a ver com a qualidade das relações do que com toda a questão instrumental, técnica, de conteúdo, de recursos, sabe? De design instrucional, que são coisas importantes. Mas o mais definidor do processo de aprendizagem é a qualidade da relação e os atravessamentos afetivos aí, e também de sentido e significados, né? Então, o contato com o outro, a relação com o outro, é algo que equivale ao alimento, né? Que equivale à água, né? Que equivale ao ar que a gente respira. É uma necessidade básica, né? É uma necessidade crucial para o desenvolvimento humano. Claro que uma coisa é a gente admitir que nós somos biologicamente sociais e entender as relações como necessárias, né? Outra coisa é a gente falar da qualidade dessas relações, tá? Então, uma coisa é a necessidade nossa de estar em contato, de se relacionar, para a gente se desenvolver, para a gente aprender, para a gente se transformar. Beleza. Uma outra coisa é como é que essa
essas relações vão se dar? Vão ser relações que vão estar estruturando, vão estar, né, trazendo nutrientes, digamos assim, é como um alimento, né? Nós temos necessidade da alimentação, mas o que a gente se alimenta, o que a gente come é nutritivo? Às vezes não, né? Às vezes não, às vezes até mata a gente. Então, isso é muito importante, assim, a gente entender a qualidade dessas relações, né? E quando a gente fala a qualidade das relações, a gente não pode se colocar num lugar de um ser passivo, né? Ou seja, é sempre o outro que vai trazer alimentos que podem ser nutritivos ou não nutritivos para mim, ainda usando essa analogia do alimento, né? Ou seja, as relações, a qualidade das relações não dependem só do modo como os outros se relacionam comigo, mas também do modo como eu me relaciono com os outros, certo? Então, é uma mão de via dupla, certo? Tem muita coisa aí, eu nem vou adentrar, por exemplo, nas questões macro e micro relacionais, né? E aí tem um autor que eu gosto muito, né? Ele tem uma influência muito grande da fenomenologia, que é o Uri Bronfenbrenner, que é o autor, né, da teoria biopsicossocial ou teoria ecológica, né? O Bronfenbrenner, que é filho de russo imigrante, né, e que nos Estados Unidos ele desenvolve toda a sua teoria, e aí ele recebe uma influência muito grande da teoria histórico-cultural do Vygotsky, mas ele vai beber muito na fenomenologia também. E aí o Bronfenbrenner, ele vai falar que ele usa muito a metáfora da boneca russa, né? Vocês sabem da boneca russa? Que é uma boneca que tem dentro uma outra boneca, que tem dentro uma outra boneca, você tira e vai encontrando as bonequinhas, né? Você vai desacoplando assim, você vai encontrando as bonequinhas. E aí ele usa essa metáfora, né, da boneca russa para dizer que as relações, elas existem dimensões, que uma dimensão vai englobando a outra, né? Da mais microzinha, da relação mais face a face, há relações que vão se expandindo, se expandindo, se expandindo, e todas elas estão emaranhadas, como o pensamento sistêmico ajuda a gente a compreender esse tipo de relação, como a própria compreensão ecológica, né, de como as coisas estão interconectadas. Então eu não vou nem entrar por aí, porque seria um outro caminho. Mas aí voltando, né, para a questão do grupo, o Rogers e o próprio Peus, né, o Fritz Peus, ou Peus, como alguns gostam de chamar, e já indicavam, né, que a terapia em grupo, o processo terapêutico grupal, é muito mais potente, de um modo geral, do que os processos interindividuais do terapeuta com o paciente. Mas atenção, né? Isso não significa uma prescrição assim de que toda situação é melhor que seja trabalhada em grupo. Não é isso. A gente sabe que existem momentos, né? E existem situações que o atendimento mais individualizado ele é importante, ele é necessário. Mas, de um modo geral, se a gente fala assim, em termos de potência, né, os processos grupais eles são verdadeiramente mais potentes. Tá? E aí, a gente precisa entender assim, por que é mais potente? Né? Porque a riqueza das trocas elas são muito maiores. Né? As oportunidades, vamos falar assim, as oportunidades de aprendizagem são maiores, né? A capacidade de troca, de se relacionar e também, né, da gente se desequilibrar, num bom sentido, né, no sentido da gente se reorganizar, para a gente poder se reorganizar, é bem maior.
mas também requer uma boa preparação, né, de quem vai estar mediando. Isso não significa que necessariamente assim, que trabalhar com grupo é mais difícil ou menos difícil, não é isso. Mas significa que o profissional ele precisa ter uma preparação mais elaborada, mais específica para trabalhar em grupo, porque é uma coisa completamente diferente. Então, o olhar, né, do profissional numa mediação de grupo, né, é um olhar que deve estar voltado, né, para a qualidade dessas trocas, dessas relações, né, para a dinâmica dessas relações, né. O Afonso, ele tem um livro fantástico, eu vi aqui no material de vocês, o Liécio já disponibilizou, Grupo, Ritmo, Forma e Fugacidade. Se não for esse título, é numa outra ordem, mas exatamente essas palavras. Grupo, Ritmo, Forma e Fugacidade, aonde ele vai chamar a atenção, né, desses vários toques que o profissional precisa ter para mediar o grupo. Então, como é que é a dinâmica desse grupo, as relações de poder, se é mais centralizado, se não é, a qualidade das trocas, né? Como é que se dá a qualidade dessas trocas, né? A temática que vai flutuando nesse grupo, né? E a própria questão de como é que a gente vai se colocar nesse grupo. É um grupo que ele tem uma relação muito grande de dependência com o mediador, com o terapeuta, é um grupo que caminha para uma autonomia, né? É uma mediação onde eu trabalho apenas o indivíduo no grupo, mas eu não estou trabalhando o grupo como um todo, né? Como é que está a integração, né, das pessoas no grupo, o próprio movimento do grupo. Então isso tudo requer uma preparação assim, muito específica, né? Repito, não é que é mais difícil trabalhar em grupo do que individual, não acho, mas é uma outra forma, né? E que muitas vezes a gente não é preparado, né, para a gente trabalhar nessa perspectiva, porque é uma outra, é como se fosse um outro paradigma. E aí, às vezes, a gente vai trabalhar em grupo como se a gente estivesse trabalhando individualmente, né? Não é que não funcione, às vezes até é legal, mas a gente às vezes está, sei lá, como se a gente estivesse numa Ferrari andando, sei lá, 20 km por hora, quer dizer, a gente podia ter uma potência maior e aí a gente não utiliza essa potência, né? E o grupo tem várias formas da gente trabalhar em grupo, né? Porque eu estou falando aqui, eu falei muito de psicoterapia grupal, mas existem N formas. O Liécio citou um exemplo de umas experiências nossas lá em Salvador, na época que eu trabalhava no SESI, como psicólogo do SESI, e aí a gente era uma clínica escola que tinha um anexo, era um ambulatório, e a gente trabalhava com crianças, e a gente fez um grupo com crianças onde a temática nossa, porque era um grupo multidisciplinar, né? Tinha terapeuta ocupacional, tinha pedagogo e tinha... e eu como psicólogo, éramos 3. E aí a temática da gente era a construção de uma cidade, né? Então as crianças, a gente tinha uma maquete enorme que ficava na sala, num papel tipo um papel madeira, né, bem grandão assim, espalhado no chão, e era um material permanente, ou seja, toda semana estava lá, quando as crianças voltavam, estava lá, e aí daí a gente ia montando a maquete, né, usando material de sucata, com papelão, onde a gente ia construindo a cidade e vivendo a dinâmica dessa cidade. Então, nesse processo de construir a cidade, né, o que vai colocar, se vai ter escola, se não vai, se é uma rua perigosa, se não é, o que acontece nessa rua, quem eu sou nesse lugar, que tudo isso era discutido, né, conversado com as crianças, refletido com as crianças.
e onde a gente dramatizava situações, trazendo para a realidade delas, né? E ao mesmo tempo a gente trabalhava também toda uma coisa da cooperação, da autonomia, dos afetos. Então tudo isso estava presente numa atividade de grupo interdisciplinar, né, no sentido dos mediadores profissionais diferentes, com essa temática, né, da construção de uma cidade com enquete. Completamente, se vocês perceberem, assim, completamente diferente daquela ideia convencional de como é que seria um grupo terapêutico, né? E era um grupo terapêutico também, né? Era um grupo terapêutico. Então, fala de grupo, e não necessariamente de psicoterapia de grupo, mas grupo que traz alguma proposta de ajuda, as possibilidades são muitas, inclusive fora das quatro paredes, né? Fora das quatro paredes, né? A gente pode fazer grupo ao redor de uma árvore, né? A gente pode fazer grupo ao redor de uma árvore, né? Claro que precisam ter aí algumas condições para isso, mas o que eu quero chamar a atenção é que quando a gente fala de trabalho de grupo, e com essa conotação de ajuda, né, terapêutico, no sentido, as possibilidades são muitas e podem estar articuladas aí com várias coisas, né, com várias temáticas. Pode ser um trabalho, como eu falei, interdisciplinar, pode ser um trabalho que surja a partir de uma temática, né, de uma proposta, né. Eu tenho trabalhado, aliás, ultimamente, inclusive estou com um grupo de pesquisa sobre isso, que é a chamada pesquisa-formação, né, que vem da pesquisação, né, que é a ideia de, num processo de grupo, ao mesmo tempo em que há uma produção do conhecimento, né, também formativo, né? É também transformador e formativo. E quando a gente fala formativo, não é só no sentido de formação profissional, mas tem uma entrada aí terapêutica, né? Do reconhecimento de algumas limitações, de tomada de consciência, de amadurecimentos em relação, enfim, a posturas, via de regra em ambientes de trabalho, né? Porque a gente está voltado muito para formar, no caso, para trabalhar com professores, mas a pesquisa-formação, por exemplo, a gente está com um grupo de pesquisa-formação nas escolas, em 2 escolas, onde a gente está trabalhando a questão da saúde mental, envolvendo professores, alunos e a equipe pedagógica, né? E mais especificamente, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando dos comportamentos da agressividade autodirigida, né? Que na Gestalt a gente chama da agressividade autodirigida, que é a questão da autolesão, né? E da automutilação, né? Então, na verdade, a gente está trabalhando isso, mas está chamando de saúde mental para dar uma amplitude maior, para não focar só nisso, onde a gente, no grupo, né, de pesquisa e formação, tem a participação efetiva de estudantes, professores e equipe técnica, onde a gente, ao mesmo tempo que faz uma pesquisa, né, que a gente está produzindo conhecimento sobre a questão da saúde mental naquela escola, esse grupo é um grupo que se implica nesse processo, né, é um grupo também que está sendo mexido, né, com essas questões. E aí é um grupo de ajuda, né? E aí, no caso do pesquisador especialista, porque nesse contexto todos são pesquisadores, o pesquisador especialista, nesse caso eu e as orientandas que estão trabalhando, estão implicados também nisso, né? Estão implicados também nisso. Enfim, eu acho que eu joguei muita coisa, falei muita coisa, aí eu quero ouvir aí. Tem um chat aqui, tem um bate-papo, né? Se vocês quiserem também escrever alguma coisa, eu estou vendo aqui. Tem a Renata, né? Eles podem perguntar também com o microfone. Deixa eu só fazer um complemento aqui, Marcelo. Nós estamos, né, só um esclarecimento, né? Nós estamos numa aula, certo? É uma aula da formação dos psicoterapeutas,
Mas devido à quarentena, nós estamos improvisando fazer isso residencialmente. Né? E alguns alunos não conseguiram entrar na plataforma por alguma dificuldade de acesso, né? A plataforma Teams da Microsoft, que nós usamos para formação, mas que nós montamos um sistemazinho aqui que é para transmitir ao vivo pelo YouTube e pelo Vimeo. Né? Então nós estamos simultaneamente em 3 plataformas, certo? E a boa notícia, Marcelo, é que tem 463 pessoas acompanhando, né, a sua fala, somando as 3 plataformas, tá? Então, assim, a imagem não vai sair muito legal, porque ele está fazendo um improviso dessa aula, né, mas o conhecimento que é importante, certo? Então, vamos voltar para o Marcelo. Agora, Marcelo, um ponto, né, que definidor do processo terapêutico que eu achei muito interessante, primeiro foi os workshops que nós facilitamos, né, em vários locais da Bahia, né, acho que uns 4 ou 5, né, foi em Itaparica, foi em Lauro de Freitas, foi em próprio Salvador, e o que me chamou muita atenção, né, daqui a pouco a gente volta para essa questão dos workshops, é o grupo terapêutico infantil. E você teve 2 experiências significativas. Né? Você falou, quando você trabalhou lá no SESI, quando você fez terapia em grupo com crianças. Né? Então você colocava 3, 4 crianças em uma sala e começava a estruturar todo o processo. Mas o que me chamou a atenção no seu trabalho, pessoalmente, foi também, né, aquele workshop que você fez, se eu não me engano, foi um final de semana, né, com um grupo de crianças. Você poderia falar um pouquinho dessa experiência? Né? Como é a dinâmica desse processo, né, terapêutico infantil, você utilizando, né, crianças, né, em uma área residencial? Porque nós sabemos o seguinte, o processo terapêutico, né, em gestalterapia, em abordagem herdiana, ele tem modalidades. Né? Nós já vimos alguma coisa dessa formação, nós vamos conseguir ver hoje o dia todo. Né? Nós sabemos que o workshop, né, em psicologia humanista, ele pode ser presencial, né, residencial, ou ele pode ser semanalmente ou mensalmente. Mas uma das modalidades chama-se workshop residencial, que geralmente passa um final de semana, um grupo, uma intensidade absurda, tanto que isso me faz recordar um texto do Fritz Perls, quando ele escreve, né, que a terapia individual está obsoleta. Né? Tanto que no final da vida dele, ele não trabalhava mais, né, com terapia individual, ele só fazia grupos terapêuticos. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Assim, qual foi a dificuldade? Qual é a dificuldade de você estar no final de semana com a criança, né, com um grupo de crianças, como é a confiabilidade dos pais no processo terapêutico? Né? Então, assim, eu sei que você não foi só, foi com uma equipe, mas você poderia falar um pouquinho sobre esse processo? Sim. Foi maravilhoso, né? E a gente teve aí mais... Foi uma experiência só, nós tivemos algumas, né, experiências e temos reeditado essas experiências com novas versões, né? Então, como você bem falou, essa experiência em particular, essas 2 experiências em particular, elas estão muito situadas naquilo que tradicionalmente nas abordagens rogerianas e na abordagem gestalt, que a gente chama de workshop residencial, que é isso que você falou, né? E aí é uma proposta de final de semana, uma convivência intensiva, né, de uma imersão, né, terapêutica e tal. Uma coisa assim que a gente buscou inspiração, voltando aí para um período anterior ao movimento antimanicomial, que era o movimento antipsiquiátrico, né, lembrando aí o Ronald Lang, né, e o David Cooper na Inglaterra, e eles
foram um dos protagonistas das chamadas King Houses, né? Que foi uma experiência na Inglaterra, onde você tinha uma casa, uma casa, né, onde as pessoas moravam, usuários do sistema de saúde, ou seja, pacientes com alguma questão relacionada à saúde mental, e os profissionais de saúde, psiquiatra, enfermeiro, e eles viviam nessa casa, né? Claro, os profissionais de saúde no sistema de plantão, né? Mas eram residentes, eram vistos como residentes da casa, e a ideia era uma reestruturação do cotidiano, né? Mas a partir da vivência do cotidiano mesmo, ou seja, de como organiza uma casa, quem é responsável por isso, quem limpa o prato, quem arruma a casa, ou se vai arrumar ou não a casa, né? Então, toda essa parte da organização da vida cotidiana, né? No caso específico da casa, a manutenção, enfim, e os encontros mesmo, propriamente dito, as reuniões, né? Os momentos onde as pessoas paravam para falar, ou as atividades, o ateliê, as oficinas que ocorriam também dentro dessa casa, ou às vezes as saídas. Então era uma comunidade, né? As pessoas viviam numa casa, ou seja, uma comunidade, um grupo, 10, 12 pessoas, numa casa, compartilhando, né, da vivência cotidiana, mas também tendo uma série de atividades mais específicas, seja da terapia de grupo, do momento de reunião, das oficinas dentro da casa ou fora da casa, né? E o que se acreditava é que essa experiência poderia ser uma experiência de ressignificar, de reorientar, de reorganizar, de proporcionar aí aprendizagens significativas. Então a gente estava muito inspirado nisso, só que a gente estava trabalhando, a ideia era com crianças, então a gente não ia morar com as crianças, mas era uma situação provisória de um final de semana, mas a gente quis levar um pouco esse modelo. Então, na casa, quando a gente chegava, né, e as crianças já sabiam um pouco isso, né, elas já esperavam um pouco isso, dessa ideia de que a gente iria participar das coisas e tal, e aí a gente fazia uma primeira reunião, apresentando a proposta, não sei o que e tal, e dizendo, olha, a gente precisa comer, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa se organizar, e aí começava com as crianças, né? Então a gente sempre tinha uma reunião no começo do dia para organizar o dia, para definir o que fazer, etc. E uma reunião no final do dia, onde a gente fazia uma avaliação de algumas coisas, e nesses momentos, né? As crianças traziam suas histórias de vida, né? Falavam das suas questões, né? Que se em casa era assim, se em casa era assado. Elas experimentavam ao longo do dia a autonomia, né? De poder varrer uma casa, de decidir se vai lavar um prato, ou se não vai querer fazer nada, e ela precisa se justificar isso no grupo, e o grupo, se for o caso, entender, né? E ao longo do dia, eu me lembro que a gente estava num lugar que a gente estava num lugar que era perto de praia e tal, de manguezal, né, que tem aquela lama do mangue. E aí uma das nossas atividades foi passear, né, na beira desse mangue, nessa lama, né. E aí tinham crianças que tinham medo, e aí todo um trabalho do grupo para como lidar com esse medo, né. Eu tenho uma foto maravilhosa, que no final, eu estou deitado assim no chão, na lama do mangue, e elas colocando lama em cima de mim. É uma foto linda, uma das que eu mais gosto, assim. E elas faziam aquilo com uma graça. Enfim, então elas traziam as dificuldades, os medos de enfrentar a relação com o outro. Então tudo isso ali era trabalhado mas integrado a esse cotidiano, né? Então, tanto a gente trabalhava as questões, digamos assim,
mais afetivas, né, da qualidade das relações, dos afetos, dos sentimentos, da história de vida, mas em um cotidiano que é o cotidiano um cotidiano trivial mesmo, né, de responsabilidades, do que faz, do que não faz, de participação, de tomada de decisão, né, na casa. A grande dificuldade, não é dificuldade, mas eu acho que é uma coisa aí importante para a gente, porque como a gente trabalha com criança, né, assim, aí você tem toda uma questão de uma responsabilidade maior, né, você está responsável por elas, né, então você precisa ter a autorização dos pais, você tem que ter todo um cuidado, ao mesmo tempo que não dá para criar um sistema de tolir a criança, né, de uma superproteção, mas tem que ter você tem que calcular os riscos, você tem que garantir algumas coisas, né? Então, há uma responsabilidade muito grande. Então, se você vai por uma instituição, também essa instituição precisa estar resguardada, né? Há uma série de cuidados com a própria alimentação. Então, isso requer um empreendimento muito grande, assim, de preocupação, de energia, de cuidado, né? E eu gosto muito, né, das chamadas, que a gente chama formações experienciais, ou aprendizagens experienciais, que tem ido muito, viu, Lécio, para o campo das corporações. As organizações têm trabalhado muito isso. Por exemplo, reunir gerentes, coordenadores e tal, e ir para uma fazenda, né, para ir para uma floresta, uma mata, onde você vai trabalhar uma série de coisas, de liderança, de lidar com medo, de riscos, de limites. E aí você tem uma série de situações que são vividas na própria experiência da relação com o ambiente, né? E depois isso refletido, que tem sido assim, muito interessante. Então eu tenho gostado muito desse tipo de proposta, né? Enfim, é um pouco isso aí, Lécio. Deixa eu só complicar um pouquinho a sua vida, né? Eu acho que o bom da amizade é que ele pode complicar a vida do outro, né? Sem o outro ficar com o beicinho magoado, né? Ontem nós tivemos uma aula no Instagram, né, e falamos do método terapêutico, né? O papel do método, o papel da técnica terapêutica, tá? Agora, aí eu complico sua vida. Como é que entra a questão do método no grupo vivencial com crianças? Então, a partir de que momento, como é que nós podemos verificar? Você falou de uma série de experiências, né, de um workshop terapêutico, tá? Mas como é que esse método entra em ação? Ou nós entramos naquela discussão, né, do não método, né, apenas do vivencial, né? E aí eu coloco uma terceira questão, que é: será que o vivencial apenas não é o próprio método fenomenológico? Né? Como é que você articula isso, ou como você articulou isso na prática, né, de grupos terapêuticos com crianças? É uma boa pergunta, É uma boa complicação, né? Deixa eu só atualizar. Estamos ao vivo pelo Vimeo, pelo YouTube, né, e pela plataforma Teams da Microsoft. E estamos com 568 pessoas participando da sua aula, Marcelo. Ótimo, maravilha. Então, obrigado aí a todos, né, que estão acompanhando. Espero que possam aproveitar, né, suscitar, provocar aí algumas ideias, né. Boa colocação, Lécio. Assim, primeira coisa que eu acho que é um importante esclarecimento, né. Quando a gente estava questionando o método, é bom lembrar que estávamos questionando o método naquele sentido mais tradicional, né? Ou seja, o método como algo que prescreve, que é prescritivo, o método como um meio para se atingir alguma coisa, o método, a ideia de método como resultados que são estabelecidos previamente e que vão ser, ou que pretendem serem atingidos, né? O método como uma ideia de controle, né, das variáveis. Então, essa ideia de método
é uma ideia que não tem nada a ver com uma perspectiva mais fenomenológica, existencial, portanto, aí das psicologias humanistas. O segundo esclarecimento importante é a gente não confundir método com organização, né? Com preparação, com o cuidado com as condições. Então, se eu vou fazer um trabalho com crianças, sobretudo aí um workshop residencial, eu preciso ter muita organização. Eu preciso organizar o transporte, né? Eu preciso pensar na questão da alimentação, da segurança, da casa, das condições, da estrutura, do banheiro, dos dormitórios, tudo isso, né? Das possibilidades que existem naquele ambiente, do que é possível fazer ou não fazer. Então, isso requer muita organização, isso requer muito planejamento, certo? Então, quando a gente está falando de método, ou criticando o método, ou sendo anti-método, não quer dizer que a gente não planeje, não. Ao contrário, né? Inclusive é importante a gente se desvencilhar daquela caricatura, né, de que o profissional, né, que é ligado às abordagens mais humanistas, fenomenológicas, existenciais, sei lá, desorganizado, avesso a planejamento. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, tá? Então, planejar, organizar é importante e necessário. Uma outra coisa, e aí sim, já entrando no que você falou, né, a vivência não seria o próprio método? Sim, né? Sim. Então, quando a gente vai falar do método fenomenológico, né, eu não vou trazer o que eu coloquei ontem, né, que seriam aquelas 6 ou 7 características, mas, assim, de modo geral, quando a gente fala de um método fenomenológico, é a ideia de que o método fenomenológico é a própria ideia de método enquanto caminho. Enquanto caminho, método não significa caminho, né? Método enquanto um caminho que se faz no caminhar, né? Como diria o poeta, né? O caminho que se faz no caminhar. O que significa isso em termos fenomenológicos, mais especificamente em relação à vivência? O método é a gente seguir a própria vivência, né? Potencializar o desdobramento desse vir a ser, né? do fluxo contínuo de ser, né? Dos acontecimentos, né? Ou mais especificamente do acontecer. Então, eu posso até trabalhar, se eu conheço previamente o grupo, que foi o nosso caso, eram crianças que a gente já trabalhava, não eram crianças que a gente nunca tinha visto, então a gente já sabia de algumas coisas, então a gente já tinha um caminho que a gente estava trabalhando, né? Então, a questão da autonomia, etc. e tal. Então, esses temas poderiam até estar mais ou menos que previstos enquanto temas, mas o que iria ser trabalhado exatamente como e tal, não, porque isso ia depender muito do que as crianças iam trazer, né? Do que as crianças iam trazer, né? De como as crianças iam se colocar. Então, como as crianças iam trazer, o que as crianças iam trazer, como iam se colocar, a gente está aberto para o que vai aparecendo, né? Vai aparecendo e respeitando, né, esse fluxo, que é, em outras palavras, a própria ideia desse método fenomenológico. Eu falei, viu, gente, assim, de uma forma muito, muito, muito simplificada, porque eu estava comentando outra coisa, aliás, que fez essa provocação. Mas se a gente fosse conversar mesmo sobre isso, há um nível de profundidade aí absurdo, tá? Inclusive eu tenho particularmente umas discussões que eu estava comentando com o Liesio no início, de um texto, inclusive, que eu estou trabalhando nele, onde eu penso, né, sobre essa relação entre vivência e reflexão e experiência, né? Então há muita coisa aí, mas assim, a grosso modo, o método fenomenológico, né, tem a ver com a vivência de consciência. Né? E vivência de consciência é isso, né, desse acontecer, né, enquanto fonte, né,
que brota, né, que aparece, que surge, né, a ideia de fenômeno, né, aquilo que brilha na consciência. Então, essa fonte que possibilita vir à tona essas vivências, está atento a isso, está voltado a isso, valorizar isso, acompanhar isso, né, afirmar isso é o método fenomenológico, a grosso modo, tá? Certo. Uma outra questão, Marcelo, olha só. Você colocou alguns pontos extremamente importantes, não é? Principalmente com a aplicabilidade da teoria de grupos, né, no ambiente empresarial, né? Eu sei que você tem, né, um trabalho muito efetivo, né, sobre grupos, né, na área da educação, não é? Inclusive, você desenvolve alguns trabalhos sobre esse processo grupal, tá? Bom, nós sabemos o seguinte, os grupos, né, porque existe uma diferenciação muito grande, que é, primeiro, o que é um grupo terapêutico, o que é um grupo de terapia, né? São duas coisas totalmente diferentes. Grupos terapêuticos é uma coisa, tem uma modalidade específica, com uma estruturação muito específica na dinâmica de formação e na dinâmica de continuidade, né? E os grupos terapêuticos, né? Olha, aí eu pergunto a você, né? Com relação aos grupos terapêuticos, né? Há uma efetividade desses grupos, né, no ambiente escolar, né? Porque nós sabemos o seguinte, nós sabemos que clinicamente terapia de grupo funciona, isso é inquestionável, né? E nós sabemos que o processo de construção dessa terapia de grupo é imenso, né? Os efeitos terapêuticos são muito mais rápidos, muito mais intensos. Por quê? Porque a própria teoria, né, a própria proposta da psicologia humanista, né, a proposta rogeriana, a proposta gestáltica, né, é justamente você estabelecer, né, o funcionamento adequado desse grupo para ver os efeitos terapêuticos, ou seja, a intensidade, né, desses grupos, né? Ou seja, quando eu trabalho em grupo, eu não estou trabalhando apenas com a consciência individual, eu estou gerando o que nós chamamos de consciência coletiva, ou seja, o grupo se produz, né? Ou seja, o grupo produz um significado. Esse significado é o que nós chamamos de consciência coletiva, né? Então, a partir do momento que um indivíduo, um participante do grupo está falando, né, a sua experiência está batendo, né, com a vivência do outro. Isso vai criar como se fosse um disparador, ou seja, se mexe comigo, né? As situações inacabadas começam a aflorar ou a querer aflorar, né? Então, ou seja, a experiência do outro tem um efeito altamente significativo na minha experiência, né? Então, o que acontece? Há uma modificação dessa experiência coletivamente. E aí começa a surgir o que nós chamamos de, né, consciência coletiva. Aí a grande questão por trás disso, né, e a grande discussão também, são as aplicabilidades nas diversas modalidades de trabalho com o grupo, né? Então, por exemplo, você falou a questão da empresa, você falou dos workshops com crianças, tá? Agora, quando nós puxamos isso para a educação, né, e aí entramos numa discussão que é o processo de aprendizagem significativa, você acredita que grupos, né, podem facilitar o processo de aprendizagem? Você tem uma vasta experiência nessa área de educação. Para quem está chegando agora, nós estamos aqui com o professor Marcelo Ribeiro, professor da Universidade Federal do Vale de São Francisco e mestre doutor pela Universidade do Quebec e Chicoutimi, no Canadá, né? E ele está falando da experiência dele, né? Ele é gestalterapeuta, ele é psicólogo humanista, né? E aí eu coloco para você, e qual é o efeito significativo para o processo de aprendizagem desses grupos, né? E como se dá a facilitação? Essa aí é para eu fazer salada mesmo. Tá. É muito importante, né? E isso que você colocou, né? Dessa valorização dos espaços coletivos, né? Dos grupos. Porque, veja, quando a gente está falando de grupo,
reuniões, encontros fortuitos entre pessoas, a gente pode chamar de grupo? Não. Por exemplo, quando a gente está no ônibus, né? E às vezes é um episódio e tal, e as pessoas começam a interagir, né, naquele ônibus, a gente pode chamar ali de grupo, né? Então há uma necessidade também da gente definir assim, quando é que a gente pode chamar de grupo? Um grupo, né? Ali pode ser um aglomerado, um ajuntamento. E principalmente, Marcelo, grupos terapêuticos, né? Principalmente grupos terapêuticos. Então, quando a gente está falando de grupo, pelo menos nesse sentido, né, aliás, que a gente está trazendo aqui, é quando há uma vinculação, quando há vínculos formados, né, algum tipo de conhecimento sobre o outro, de informações sobre o outro, de afetos uns sobre outros, né, de uma identidade relativamente comum. Então, alunos da escola tal, né, que estão ali num grupo X, que existem vínculos. Então quando a gente está falando de grupo nesse sentido, a gente está se referindo aí a também a questão da identidade, né? E a gente está falando também de uma identidade que é atravessada pela dimensão do tempo. Há uma temporalidade ali necessária, né, para a gente se reconhecer no outro, se identificar, e a gente está também se referindo à dimensão espacial, da escola, da sala, do grupo, sei lá, de oficina, não sei o quê, certo? Bom, se a gente vai, né, para... Basicamente, eu acho que todos os grandes teóricos, pesquisadores aí da psicologia, do desenvolvimento, da aprendizagem, etc. e tal, cada um na sua perspectiva teórica, mas quase todos ou todos vão coincidir no sentido de apontar que o grupo, as trocas, as aprendizagens em grupo, elas são muito mais ricas, né? Mesmo que a gente não reconheça, elas estão acontecendo. Então, em sala de aula, por exemplo, a gente às vezes pensa só o processo, o ensino-aprendizagem na relação do professor com o aluno. Mas a gente, às vezes, não enxerga que esses processos de ensino e aprendizagem acontecem, e às vezes até mais efetivos, entre alunos, entre pares, né? Quando um aluno ajuda o outro, quando eles se reúnem para um estudo, quando um apoia o outro, né? Principalmente aí se a gente pensa essa relação ensino-aprendizagem não só pela via do conteúdo, mas também pela via dos afetos, né? Eu vou para a escola porque eu gosto muito dos meus amigos, é a coisa mais importante. Olha o quanto isso é mobilizador, né? Então, de um querer estudar na casa do outro, olha o quanto isso é mobilizador. Então, quem trabalha, por exemplo, com a questão da inclusão, isso é uma coisa muito importante, né? Porque a questão da diferença, se a gente pensar em um modelo assim, mais tradicional, de que é uma relação do professor com os alunos, vai ficar muito complicado, né? Como é que o professor vai dar conta de trabalhar as diferenças? Ele tem, sei lá, 30 alunos na sala de aula, ele não vai conseguir. Então, a gente tem que sair desse modelo e pensar em um modelo onde as dinâmicas grupais sejam melhor compreendidas no processo de ensino-aprendizagem. Então, trabalhar com pequenos grupos, né, trabalhar com a autonomia dos alunos. Então, nessa mediação do professor que, nessa perspectiva, nesse modelo, que aí ele está potencializando a riqueza do próprio grupo, né? E, por último, eu queria chamar a atenção, e aí é uma coisa lamentável, que nos espaços escolares nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo, né, esses ambientes, eu falo ambiente não é só ambiente físico, nessas possibilidades das pessoas estarem juntas, né, das pessoas criarem vínculos, das pessoas fazerem coisas juntas, né? E quando é fazer coisas juntas, não é também
definidas como se fosse, sei lá, uma Olimpíada, uma dinâmica que um define, e aí o grupo vai ter que fazer. Não, das pessoas gestarem também seus interesses, né? E aí a gente entrou, na escola, a gente entrou num esquema muito mais fabril, de fábrica, de produção, de resultados, muito mais competitivas, individualizadas, onde a gente não tem mais tempo para conversar, né? Onde o recreio está sendo abolido, né? Banido, né? Porque é visto como uma perda de tempo, né? A questão da ociosidade, o teu tempo de não fazer nada, que é muito importante para a criação do vínculo, né? A experiência do tédio, que embora difícil, dolorosa e tal, mas é interessante também. Então, o tempo todo a gente está ocupado, o tempo todo a gente está fazendo coisas, né? Normalmente individualmente, isso no contexto escolar, tá? Buscando só resultados, a escola também, né, sendo cobrada disso, né? E aí a gente não tem mais um momento de estar com o outro. E aí, nessas pesquisas que nós estamos realizando, né, sobre a saúde mental no contexto escolar, mais especificamente voltada para a questão da agressividade autodirigida, em outras palavras, automutilação e autolesão, a gente tem constatado, Liécio, de que a qualidade da saúde mental tem uma relação muito grande com a qualidade das relações humanas na escola, né? Então, escolas que conseguem ter mais espaços onde os alunos eles possam estar juntos uns com os outros, aonde os professores também, né? Estou dizendo que é para o professor ser amiguinho, não é isso, mas tem uma relação próxima, né? Onde os alunos vejam o professor, tenham confiança, possam conversar se for o caso. Então, escolas que conseguem cuidar mais dessas relações, ou seja, escolas que têm, digamos assim, um terreno mais fértil, né, para que os vínculos brotem, para que os grupos possam brotar, emergir, me parece, os estudos têm apontado isso, me parece que são escolas que conseguem lidar melhor com a questão da saúde mental, né? Então, quando a gente fala da importância do grupo, sim importante para o processo ensino-aprendizagem, e aí aprendizagem de conteúdos, de informações ligadas ao conteúdo, mas também é muito importante para a questão da saúde mental, né? Dos vínculos, da identidade, de como lidar com as dificuldades, com as questões inerentes à vida. Perfeito. Olha só. Outra questão também, né, quando nós falamos do grupo. Marcelo, acho que o ano passado, se não me engano, Marcelo, foi o ano retrasado, foi convidado, né, por um conselho de psicologia, certo? Eu não vou citar o nome da cidade, nem da empresa que causou danos na cidade, né? Porque ele está ao vivo e eu não quero complicação no YouTube, né? Então, assim, houve uma empresa, uma grande empresa, multinacional, que simplesmente explorou o sal gema, né, em uma determinada cidade, e 3 bairros inteiros, né, estão sendo consumidos pela terra, né, ou seja, estão afundando literalmente, né. Eu não sei se o Marcelo está atualizado, porque ele fez um trabalho nesses bairros, que uma grande área residencial, Marcelo, agora foi interditada porque a lagoa começou a entrar, né? A lagoa começou a subir, né? E o barro está entrando dentro da lagoa e foi interditado absurdamente, tá? E Marcelo, ele foi convidado pelo conselho para dar um treinamento, né, para profissionais psicólogos para atuar na psicologia de emergências, né? E aí vem a questão, Marcelo, como é que o trabalho de grupos com base na psicologia humanista pode auxiliar na psicologia das emergências, né? Eu acho que foi a tua perspectiva, você deu um treinamento sobre psicologia da emergência, eu acho que você trabalhou muito também a questão do Alfredo Moffat, terapia de crise, né? E me fala um pouquinho dessa experiência, como é que a gente pode fazer isso, aplicar a teoria na psicologia das emergências? E sobre isso, né, Eliécio, a psicologia
das emergências, né? Ou psicologia do desastres e emergências, infelizmente é algo que a gente como profissional, né, da psicologia, não só, né, da psicologia, mas é algo que infelizmente vai ser cada vez recorrente, né? Quer dizer, a gente precisa entender essas situações, né, de emergência, de desastre, emergência e urgência, né? Porque cada vez mais nós vamos ser demandados, né? Nós vamos estar convocados a lidar com essas situações que trazem essa característica. Por uma questão mesmo do mundo, né? Você tem aí todo o problema do impacto ambiental, do desastre ambiental, né? É sério, é muito sério isso, seríssimo, né? A gente não está na beira do precipício, não. A gente já começou a cair, né? A gente tem, enfim, todo o problema, né? Não estou dizendo que a globalização ela é a causadora do problema, mas ela ganha uma dimensão muito específica aí, né? Ou seja, os problemas locais, eles não são mais locais, né? Na verdade, nunca foram, né? Mas eles têm agora uma potência, né? Muito maior, né? A própria... Aí você tem a questão da violência, você tem uma série de outras coisas, né? As megalópolis e a densidade populacional, você tem, enfim, muitas coisas, e que isso faz com que essas situações de desastre, essas situações de emergência, essas situações de urgência, né? Sem falar que é importante que a gente pense também a psicologia da emergência, do desastre da emergência, não só como a partir de grandes eventos, né? Sei lá, um acidente aéreo, um avião que caiu, sei lá, uma barragem que estourou e que invadiu uma cidade toda. Não só isso, mas que a gente também esteja atento às situações de emergência e desastres do cotidiano, né? Por exemplo, quem trabalha no SAMU, né? Quem trabalha no SAMU. Então você fala às vezes ali de, sei lá, algumas pessoas, no máximo uma dezena de pessoas, mas uma ou duas, né? Que está numa situação de desastre, está numa situação de emergência, e que envolve também, né, às vezes, a equipe também, né, não só a vítima diretamente ali atingida, mas às vezes os profissionais que trabalham estão também impactados por aquela situação de urgência e emergência, e que muitas vezes o psicólogo precisa entender isso também, né, os familiares, enfim, aí você tem o efeito cascata. Você falou do Alfredo Moffat, que ele vai desenvolver uma ideia chamada terapia de crise, que é pensar justamente assim, nesses modelos, nessas situações mais agudas, né, mais complicadas e mais agudas, né, e do ponto de vista psicológico, como é isso e tal, e aí toda uma proposta do Alfredo Moffat de trabalhar com essa ideia de crise, que também, isso aí é outra seara, assim, bem interessante, mas que requer muita dedicação. Mas o que eu traria para vocês, na verdade, a partir do que nós estamos falando do grupo, que é o seguinte, pensando, por exemplo, no Walter Benjamin, né, que foi um grande pensador, né, alemão, judeu, do século passado, né? E que foi um pensador que estava muito interessado na questão da história e na questão das narrativas e tal, num trabalho dele chamado, eu acho que era mais ou menos o empobrecimento da experiência, acho que é uma coisa mais ou menos assim, onde ele fazia uma crítica dizendo que na modernidade, ou seja, nesse mundo que é nosso ainda, né, não é só do século passado, ainda é o nosso mundo, a gente estaria vivendo um empobrecimento da experiência, né, por uma série de razões, mas uma delas, né, e tem a ver com cultura de massa,
tem a ver com essa cultura do entretenimento, que é a cultura de massa, com a individualização, com esses excessos, a falta de tempo, etc, etc. Mas principalmente porque a gente está perdendo a capacidade dos vínculos, né? E ao perder a capacidade dos vínculos, a gente também vai perdendo a memória, a nossa memória histórica, a nossa memória cultural, a nossa tradição. E aí a gente vai se empobrecendo do ponto de vista cultural, histórico, né? Então, por exemplo, a importância, né? A importância de uma cena que cada vez a gente vê menos, né? Dos vizinhos, no final do dia, sentarem nas calçadas, nas portas de suas casas, né? Em frente às suas casas, e conversarem, falar de coisas triviais, banais do dia a dia, fofocar, falar do outro, falar da política, não importa, tá ali junto, conversando, né? Então, esses momentos de encontro, esses momentos onde a gente pode narrar a vida da gente, onde a gente também é ouvido pelo outro, né? São cenas, né, do cotidiano, desse microsocial que compõe o macro, extremamente importante, porque são os vínculos ali que são estabelecidos e mantidos, né? Então, à medida em que esses vínculos são rompidos, se perdem, no caso da situação de urgência e emergência, de desastre, urgência e emergência, a ruptura é abrupta. No caso específico aí desses bairros que Liésio falou, foi a morte, né? As pessoas perderam suas histórias, perderam suas memórias, não podiam mais estar ali nas suas lugares que estavam ali há gerações, vizinhos que praticamente eram da família, e de uma hora para outra tudo isso se perde, né? E a pessoa literalmente não sabe mais quem ela é, né? Então, nesse caso assim, mais específico, uma das coisas que a gente compreendeu naquela formação lá, que foi oferecida pelo Conselho de Psicologia de Alagoas, muito bom, por sinal, iniciativa, de a gente tentar reconstituir, na medida do possível, esses vínculos, esses grupos, mesmo que entre pessoas que não se conheciam, mas onde elas pudessem se encontrar e falar dos seus dramas, né? E falar das suas perdas, né? E a partir daí tentar falar também dos seus projetos, ou buscar respostas para os seus projetos. Então, em outras palavras, um manejo, né, que a gente estava pensando seria como criar condições para que essas pessoas pudessem se encontrar, estar juntos. E é isso que talvez a gente mais precise hoje, né? A gente precisa estar junto, né? Não para fazer coisas, para produzir coisas, mas simplesmente estar juntos, né? Da gente poder sentir o outro, se sentir, da gente poder falar para o outro, né? Ouvir o outro, e daí a gente poder também narrar a nossa vida, né? O Benjamin, ele dizia que é uma coisa muito interessante, né? A gente narra a nossa história, não é porque a gente tem uma história, né? Não é porque a gente tem uma história, né? Mas a gente tem uma história porque a gente consegue narrar a nossa história, né? Ou seja, a gente tem uma história, assim, a gente tem uma identidade, né? A gente tem uma estruturação, a gente tem uma referência, a gente tem uma memória, é porque a gente narra, é porque a gente pode contar, e é porque a gente pode ser ouvido, é porque existem vínculos. Então, a história, que na verdade, nesse sentido, é o que nós somos, como nós nos entendemos, como nós nos vemos, e, portanto, a capacidade da gente ter projetos depende disso. Então, a gente tem isso se a gente pode narrar, né? Se a gente pode ser narrador da gente mesmo. E para a gente ser narrador da gente mesmo, né, é necessário o vínculo, né? É necessário o vínculo. E o vínculo se dá de um modo muito mais, brota de um mundo mais potente nos grupos, nas relações grupais. Daí, portanto, a necessidade
da gente valorizar os grupos em todos os ambientes. E aí, repito, valorizar os grupos em todos os ambientes não é a gente criar equipe de trabalho. Equipe de trabalho é outra coisa, né? Porque a gente pode até ter equipe de trabalho com inimigo, né? Coloca ali do lado, você é meu inimigo aqui, mas a gente está no trabalho e tem que buscar resultado. Não é isso. A equipe de trabalho é importante, mas eu não estou falando que a gente tem necessidade de grupo, que é outra coisa. Ok. Marcelo, tem muita pergunta aqui na plataforma Vimeo. Infelizmente, como eu falei a vocês, né, a gente está fazendo aqui um improviso para que alguns alunos possam participar, né, e eu não tenho como responder todas elas, certo? Mas o que eu pude perceber aqui, Marcelo, é que o pessoal está perguntando muito sobre terapia de crise, né? Muitos não conhecem o Alfred Moffat, está perguntando o que você indica do Alfred Moffat e como é que funciona a terapia de crise, né? E tem uma outra pergunta aqui, dizendo que como aplicar a terapia de crise em trabalhos com grupo. Você podia esclarecer isso para o pessoal? Um esclarecimento bem sintético, mas aí a gente já pode pensar, né, Jess, um momento para a gente falar sobre uma proposta de um curso, sei lá, ou um momento para falar sobre terapia de crise, especificamente, né, porque é muito denso, né, não é uma coisa... tem uma para a gente falar, tem toda uma elaboração aí, né? Mas, assim, de um modo bem simplificado, né, tem muito a ver, a terapia de crise tem muito a ver com o esgarçamento, a perda de referências. Em outras palavras, de identidade, né? E aí se encaixa muito nos contextos de emergência, de desastre e emergência, porque, como eu disse, né, nessas situações o sujeito perde as referências. Você perde a referência, né? A perda de referência, né, leva a um processo de alienação. Quer dizer, eu não me reconheço mais como sendo eu, né? Eu não sei quem eu sou mais. O que eu sabia de mim não existe mais, né? Quem eu sou? Eu nem, né? E a desorganização também, né? A própria confusão mental, né? O embaralhamento, né? Das sensações, dos pensamentos, e a depender do grau, né? Isso leva a um adoecimento psíquico absurdo, né? E não só psicossomático, né? Um adoecimento, né? Uma desestruturação, uma desorganização, e o adoecimento no sentido de uma resposta, uma visão positiva, uma resposta de uma tentativa de reorganizar. Então, a terapia de crise, no sentido que o Moffat traz, primeiro é esse reconhecimento, né, de que essa crise significa que houve uma desestruturação das referências, da identidade, e a partir daí todo um manejo, né, de reelaboração e reorganização, não daquilo que perdeu, que aquilo já foi, né? Ou seja, as pessoas dos bairros aí de Maceió, né, que perderam suas casas, que não moram mais, elas jamais vão voltar à situação, impossível, né? Então não é voltar aquelas referências, mas reconstruir novas referências, né? Então a ideia de terapia de crise é saber atuar, né, nesses momentos de intenso sofrimento, de intensa desorganização, de intensa desestruturação, e com isso, né, começar a criar, não é que o terapeuta vai criar para o outro, mas criar as condições, né, para que o sujeito comece a estabelecer novas referências, novos pontos de referências, comece a narrar a sua vida, né, de uma forma criativa, que seja diferente, sem negar também o que aconteceu, não é botar as coisas debaixo do tapete, não é isso, tá? Mas é uma reestruturação, uma reorganização. Então, de um modo muito simplificado, né, só falando bem por cima mesmo, é um pouco isso. Mas
eu acho que é um convite interessante, viu, Lécio? A gente ter um momento para falar sobre isso. O tema não é fácil, né? Você bem falou, é impossível no diálogo online começar a conversar sobre mofar, né? Tem mais só mais uma pergunta aqui, são muitas, mas eu não tenho como acompanhar, gente, infelizmente, tá? No Vimeo também. Está perguntando o seguinte, Marcelo, a teoria de crise pode ser aplicada a um processo psicoterápico tradicional? Assim, ao processo, digamos assim, mais convencional, né? Então, você tem um terapeuta e um cliente ali naquele ambiente e tal. Claro, com certeza, porque, na verdade, tendo, né, tomando aí os cuidados das proporções, as crises, né, no caso, se a gente pensar, sei lá, um sujeito, ele perdeu o emprego, não sabe o que fazer, ou está no processo de separação, há uma crise aí, né? Há uma crise no sentido de uma perda, de uma desestruturação, né? De uma perda de referências, de algo, de um luto, né? De um não reconhecimento, de uma situação nova que ele não consegue dar conta. Então, num certo sentido, há uma situação de crise aí, isso pode ser mais agudo ou não, e sim, com certeza. O próprio Alfredo Moffat, ele traz essas possibilidades também, né, da gente pensar a terapia de crise em um contexto mais convencional, né, de uma relação de ajuda entre o terapeuta e o cliente ali. E não só no contexto da psicologia da emergência e desastre, em grupos ou grandes acontecimentos. Com certeza pode, sim, Lécio. Marcelo, eu vou encerrar aqui no YouTube, no Vimeo, né, nas duas plataformas. Tá? Tem muita gente, mas muita pergunta eu não consigo acompanhar, certo? E aí nós voltamos para o Teams para conversar com um grupo pequeno que é específico da formação, tá? Então, vocês que assistiram no Vimeo e no YouTube, né, obrigado, pode mandar pergunta. O Marcelo tem um canal também no YouTube chamado Frônesis, ou o próprio canal dele é o professor Marcelo Ribeiro, tá? E tem muita coisa interessante, algumas discussões, principalmente discussões sobre psicologia política, né? Ele faz algumas elaborações sobre a psicologia política, né? Então eu vou encerrar aqui e a gente volta lá para o Teams, tá, Marcelo? Sim. Vamos lá aqui no Neilton. Alguma colocação, Neilton? Não Tá. tenho certeza. Tá escutando bem? Tá ouvindo, pode perguntar. Até o Google aqui do celular tá ouvindo também, que pode perguntar. Bom dia. Bom dia. Como o senhor estava falando sobre relação, eu estava hoje cedo fazendo uma leitura sobre Buber, que aborda muito bem essa questão sobre a relação, e o senhor trouxe à tona uma situação muito bem colocada sobre a relação nas portas de casa, a cultura do dia a dia, os vizinhos se conhecer apenas pelo olhar, se sente, basicamente é uma ideia do que o outro está passando. A minha pergunta é, em relação a esses tempos de tecnologia, WhatsApp, Facebook, o que seria uma relação entre essas duas pessoas? Se elas estão conectadas com o celular, seria uma relação com o eu-tu ou seria uma relação com o eu-isso? Como o senhor identifica isso dentro da sala de aula, o senhor como professor, e você está dando aula, e basicamente 70%, 80% dos alunos estão logados, estão online com alguma pessoa fora. Então, como o senhor dá essa questão do ensino? O ensino é bem, na opinião do senhor, assimilado pelo outro, ou o outro é apenas um objeto daquela hora e não tem a relação entre o eu, que é o senhor, e o tu, que seria ele? Minha pergunta é para esse entendimento aí. Obrigado. Muito bom, muito bom. Como é teu nome? Neilton.
Neilton. Ah, Neilton. Muito legal, Neilton. Eu vou colocar o link aqui de uma reportagem muito bacana que eu li esta semana. Botei aqui no bate-papo. Tá no chat. É uma jornalista espanhola, né? E ela fala dessa coisa do vício, né? Do vício em relação às mídias e tal. É muito legal. Vale a pena dar uma lida depois. Mas veja, a sua pergunta é boa. Uma pergunta muito boa. Tá tendo um problema de eco, viu, Décio? Só um minutinho. Pessoal, desligue os microfones. Desliga e bota o microfone no mudo, porque tá interferindo tá dando eco. Ok, Marcelo. Né? Assim, a primeira coisa, né, é a gente entender que os dispositivos, né, deixa eu botar aqui, os dispositivos, e consequentemente assim as mídias e tal desses dispositivos, WhatsApp, Facebook, Instagram e tal, são ferramentas, né? São meios, né? São coisas, né? E que enquanto ferramentas, meios, coisas, não diz muito, né? Então, vai depender muito da forma como nós vamos usar isso, né? Como uma ferramenta, como uma faca, um canivete que eu posso usar para consertar alguma coisa, para fazer uma comida, ou eu posso matar alguém, né? Ferir alguém, machucar alguém, né? Então, são ferramentas, tá? Acho que isso então, é muito mais... eu acho que a questão é muito mais como é que nós utilizamos isso do que simplesmente criar uma ideia de que essas coisas em si são ruins, são culpadas, ou são responsáveis por uma deterioração da qualidade das relações humanas. É claro que esses dispositivos não estão aí no mundo de maneira inocente, que é o que a jornalista espanhola fala, né, nessa reportagem, porque você tem por trás corporações que, como a Google, o próprio Facebook, etc., que há uma inteligência nessas mídias, certo? Para estabelecer uma relação de dependência, para que as pessoas fiquem viciadas. Então, essas ferramentas, elas estão aí como qualquer outra ferramenta, elas em si vai depender muito da qualidade como a gente usa ela, só que elas estão ali, foram colocadas por pessoas, seres humanos, para criar dependência, para, no fundo, isso gerar mais dinheiro, né? Então, o Instagram é feito para viciar a gente, o Facebook é feito para viciar a gente, tá? Isso é uma realidade. Agora, também, como é que a gente vai lidar com isso? Né? Tanto do ponto de vista político, então tem toda uma discussão de regulamentação dessas mídias ou não, do uso das nossas informações, de privacidade, etc., acesso, né? E também do ponto de vista individual, assim, quer dizer, como é que a gente também vai se educando a lidar com isso? E eu acho que é uma outra coisa importante aí da gente pensar, né? A gente precisa de uma educação para o mundo digital. É a mesma coisa, imagine lá no comecinho do século XX, quando os carros começaram a substituir os cavalos. E tem muito carro na rua, né? As pessoas andando na rua e carro. Então, a gente precisou se educar para andar na rua, tanto regulamentar como é que os carros devem andar, pedestre, faixa de pedestre, semáforo, carteira, habilitação, regras, etc. e tal. E a própria educação no trânsito, né? Então, acho que a gente precisa um pouco disso, né? Dessa educação para o mundo digital, e aí as escolas têm um papel fundamental, a família tem um papel fundamental, etc. Bom, dito esse preâmbulo todo, vou agora na sua questão para falar sobre a ideia é possível ter uma relação eu-tu
num bate-papo, num chat, numa conversa, no Instagram, no WhatsApp, você que leu, né, o Martin Buber, não sei se recorda, tem uma parte no Eu e Tu que ele vai descrever o momento em que ele está numa galeria de arte, né? E aí ele se depara com um quadro, né? Ele se depara com um quadro e em um dado momento esse quadro é um objeto, dentre outros objetos daquele salão, daquela galeria ali, numa moldura, né? Onde ele pode analisar se aquela madeira combina ou não combina, se é assim, se é assado e tal. Mas tem um momento, e aí ele está na relação eu-isso, né? Mas tem um momento que ele é tomado pelo quadro. Né? E que algo acontece ali, naquele momento, entre ele e o quadro. O quadro é claro, não ali exato naquele momento, mas ele é uma coisa, né? Então, algo aconteceu naquela relação dele com aquela pintura, né? Então, a relação eu-tu, ela pode se dar, sim, numa conversa de WhatsApp, num texto que você troca ali com alguém, né? Pode acontecer, né? Isso é possível, né? Porque, como eu disse, né? Isso aqui é uma coisa, né? Porque eu estou com esse pano de fundo aí que deixa invisível. Isso aqui é uma coisa, como qualquer outra coisa, e que sendo coisa, né? Pensando no que o Buber fala, né? Nessa graça, né? Nessa possibilidade da graça, ou seja, do isso, da relação eu-isso, se tornar uma relação eu-tu, né? Então é possível, sim. Agora, é claro, ou seja, é possível que numa conversa na rede social, num contato, numa interação na rede social, isso se estabeleça. Agora, também aí vem toda a questão de como é que a gente é condicionado a estar nisso, né? Porque normalmente a gente é condicionado a estar nessas mídias e tal, muito numa relação de uso, de consumo, né? Teclando por teclar, falando por teclar. Então, possivelmente, são relações muito pobres, muito empobrecidas e que haja pouca fertilidade para que essa graça aconteça, ou seja, para que a relação eu-tu possa acontecer. No contexto de sala de aula, né, aí também é uma discussão interessante, porque às vezes a aula convencional ela é mais distante do que a aula online, do que a aula à distância. Às vezes, por exemplo, aqui agora talvez a gente tenha um contato, uma atenção. Eu mesmo agora tem quantas horas aqui? 1h30, eu estou totalmente voltado para vocês, né? E eu não estou só num monólogo, não, né? Eu estou totalmente voltado para vocês. E às vezes em sala de aula isso não acontece, né? Então acho que a primeira coisa é essa, assim, a gente entender que às vezes nessas interações virtuais, às vezes tem uma qualidade que na relação mais tradicional não tem. Agora, é claro, a interação virtual é sempre um simulacro, né? Nunca é a mesma coisa, né? Eu vou fazer uma brincadeira com você, viu? Mas não é nada homofóbico, não, né? Eu jamais teria como te dar um beijo, uma colada nesse ambiente virtual, né? Há limitações, né? Há limitações. Pode ser até que, sei lá, com o advento aí, desenvolvimento da tecnologia, isso não role. Mas, então, a interação virtual é sempre um simulacro. Então, não se aproxima da potência de uma relação real. Mas ela é rica e pode ajudar. O Conselho de Psicologia tem, inclusive, aceitado, né, os atendimentos online.